Tá aumentando o número do pessoal. Acho que estamos ao vivo. Olá. Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá com... acho que tá com algum eco, mas a gente vai começar. Vou começar aqui compartilhando a tela. Deu certo aí, Rô? Deu certo. Tá todo mundo me vendo? Acho que sim, acho que pode começar. Bom, vamos lá. Estamos aqui hoje. O pessoal está falando que está tudo certo. Beleza, gente. Tô só aqui, tô achando que... Acho que eu tava com eco, gente, do que eu tava aberta no YouTube também. Já peço desculpas pela atrapalhada. E vamos começar, Gil. Agora tá tudo certo? Estão me ouvindo direitinho? Todo mundo tá falando que sim. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Ixi. Bom dia. Eu sou a Roberta Rossi, né, membro aqui do grupo de estudos, e hoje a gente está num dia muito especial, né? A gente está no nosso último encontro do ano, do grupo de estudos, e eu vou sugerir para que a gente possa se conhecer brevemente, para que todo mundo coloque seu nome e de qual organização que é ali no chat, tá? Dizendo que a gente vai começar esse encontro e a gente vai acompanhar o chat aí no YouTube. A gente tem uma palestrante super especial, mas antes a gente vai apresentar o grupo de estudos para quem ainda não conhece, para quem está aqui pela primeira vez, porque felizmente, né, a gente tem esse grupo aí há 10 anos, mas a gente sempre tem novas pessoas, né, contribuindo, participando, aí, divulgando esse trabalho. Bom, hoje, essa semana foi uma semana muito especial para a gente, porque no dia 1º de dezembro, né, que foi ontem, é comemorado o Dia de Doar, onde todas as organizações e as pessoas se mobilizam para esse movimento da cultura de doação. E agora, na sexta-feira, a gente tem o Dia Internacional do Voluntário, que é 5 de dezembro, né? Então, essas duas datas são muito importantes, é uma semana sempre muito agitada aí para a gente que trabalha, né, que participa desses movimentos. Bom, quem somos? O Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial é uma iniciativa que reúne profissionais diversos, né? Então, temos profissionais de sustentabilidade, de RH, de responsabilidade social, de comunicação, entre outras áreas, né? A gente realiza encontros bimestrais para gerar aprendizado coletivo sobre programas de voluntariado empresarial. Nós existimos há 10 anos, né? Então, é muito bom a gente saber que a gente mantém esse grupo, novas pessoas entram, né, a cada dia, e a gente consegue fazer com que esse tema tenha a relevância que merece.
Então, como é que a gente trabalha? Antes da pandemia, a gente realizava esses encontros bimestrais presencialmente, né? Mas agora a gente migrou, né, para o online, a gente vem fazendo esses encontros digitais e vem dando muito certo, né? Então, a nossa ideia é sempre trazer pessoas, palestrantes, né, que falem sobre temas específicos do voluntariado empresarial, mas também outros não tão específicos, que sejam transversais e que a gente consiga transpor para essa realidade do voluntariado, né? Então, a gente sempre a gente prima pelas discussões, quando possíveis, pelos debates, né? E a gente sempre sistematiza tudo e a gente coloca no nosso site, né? No nosso blog, que é voluntariadoempresarial.org.br. Nossos números, né? Então, hoje a gente está no encontro número 67, a gente reuniu mais de 5.000 pessoas, né? E tivemos mais de 550 empresas representadas. O que a gente já construiu juntos, né? E juntos com vocês, né? Que participam aí, estão sempre com a gente, né? A gente tem esse site, né? Com conteúdos desenvolvidos no Encontros e outros, né? A gente também divulga outros conteúdos da área, esse que eu falei, que é voluntariadoempresarial.org.br. A gente tem uma parceria, né, com a revista Filantropia, com o Instituto, na verdade, né, e a gente tem artigos publicados periodicamente, né, que falam de voluntariado empresarial na revista. E a gente tem um livro de voluntariado empresarial, Estratégias para a Implantação de Programas Eficientes, que ele foi publicado pela Saraiva, né? E ele é da minha coautoria, né? Da Andréia, da Renata, das duas Renatas e da Silvia. Ele é um livro que orienta, né, a implantação aí de novos programas, né? Bem o beabá aí da construção de programas. Bom, a gente tem o nosso comitê organizador, que é todo voluntário, né? Então, vou citar aqui o nome das pessoas: é a Cláudia Sintoni, a Juliana Yoshimatsu, a Juliana Preziosi, o Renan Carvalho, a Renata Toledo, eu, Roberta Rossi, a Samantha Jones e a Silvia Nakashi. Então, a gente está sempre aí se reunindo para pensando em novos temas, em novos conteúdos, para a gente poder se encontrar e realmente alavancar aí o voluntariado empresarial. Bom, dos nossos parceiros, né, a gente tem 2 patrocinadores, que é o Itaú Social e a Cargill e a Fundação Cargill, e temos um grande apoiador, né, que é o Instituto Filantropia, né, que cede essa plataforma para a gente poder aqui hoje falar com vocês via YouTube e via Facebook. Bom, em 2020, a gente realizou alguns encontros, na verdade 7, esse é o 7º do ano, né? Então, em fevereiro, a gente falou de mentoria de programas de voluntariado empresarial, no dia 1º de abril, de reflexões e inspirações de voluntariado em tempos de Covid, né? Então, falamos bastante, né? Dialogamos bastante sobre isso. Dia 5 de maio, teve um fórum, né, do GEV, do Dia de Doar, né, um painel do voluntariado no cenário atual. No dia 3 de junho, a gente conversou sobre reposicionamento global de programas de voluntariado. Em agosto, a gente falou de voluntariado empresarial valorizando o desenvolvimento de competências. No nosso último encontro de outubro, a gente falou sobre alternativas de engajamento e atuação na América Latina. Então, esse ano a gente trouxe aí muitos cases, muitas referências, né, para que os programas conseguissem se readaptar, se reinventar. A gente já queria que vocês se agendassem aí para os nossos encontros de 2021, né? Então, a gente tem lá essas datas, de 3 de fevereiro, 7 de abril, 2 de junho, 4 de agosto, 6 de outubro e 1º de dezembro, sempre das 10h30 ao meio-dia, né? Estaremos juntos sempre nesse horário. A gente vai colocar essa apresentação depois lá no nosso site, então não precisam anotar, depois vocês podem checar lá qual que é a agenda de 2021. E aí, gente, para o encontro de hoje, em comemoração ao Dia Internacional do Voluntário, né, ao Dia de Doar, a gente resolveu trazer o tema para falar das pessoas, né? Então, é com muito prazer que a gente traz hoje a Rosana Bueno, né? Ela é psicóloga, é coach, é pós-graduada em psicologia organizacional, ludoterapia e processos grupais. Ela tem formação em PNL, mediação de conflitos.
tem MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Ela atua com grandes empresas há mais de 15 anos, transformando a vida de muitas pessoas através do seu desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje, gente, é respeito aos recursos humanos. A gente vai deixar aqui a última telinha, né, dos nossos contatos, que também vão para o site, mas é com grande prazer agora que a gente vai ouvir a Rosana e a Juliana Preziosi depois vai ficar para fazer a mediação, esse debate, né? Colocar as perguntas de vocês para que a gente tenha aí um debate gostoso no final. Só queria convidar todo mundo, quando a Rosana estiver falando, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que eu fico aqui de olho para depois passar e a gente ter um bate-papo no final com a Rosana. Pronto? Vamos lá, Rosana, pode compartilhar a sua tela. Vamos compartilhar a nossa tela. Aqui. Tudo bem? Todo mundo está vendo? Ok? Está carregando? Está carregando. Foi? Agora foi. Então, meu bom dia oficial, muito obrigada por me receberem na sua casa, é um prazer imenso esse convite. Eu estou muito feliz com esse convite, por poder compartilhar com uma causa tão nobre como a de vocês. E assim, quando eu fui convidada, eu sempre pergunto assim, é para as pessoas ajudarem o outro, para as pessoas se ajudarem, qual é o nosso objetivo? Porque eu estou no mercado há na verdade, há mais de 20 anos, né? Me apresentando aqui, né? Porque mudou a nossa forma de apresentação. O que nós estamos vivendo hoje colocou um pouco das nossas competências acadêmicas em segundo lugar, não é? Então, meu nome é Rosana Bueno, sou mãe do Bruno e da Stephanie, quase mãe da Thaís, que mora comigo, eu sou casada com um carioca. É meu segundo casamento, já vou avisando que eu adoro casar, adoro parzinho, espero que seja o último, mas gosto de casar. E tenho um filho de pelo, Luiz Francisco, e sou sócia da Norma, que já faz parte da minha família. Então, na verdade, quando eu falo para vocês que a apresentação mudou, porque nós vivemos um momento onde muitas coisas ficaram parecidas, né? Ficamos muito na mesma tempestade, não no mesmo barco, mas ficamos, sim, com muitas coisas em comum. Então, o nosso tema, que eu falei para vocês, mas o convite é para... Me fala um pouco mais desse convite. Eu fui ler um pouco sobre vocês, eu fui ler um pouco, e eu percebi que existe, sim, a psicologia positiva não é algo tão estranho para vocês. E eu gosto de falar como é que eu cheguei na psicologia positiva, como é que apareceu o meu interesse pela psicologia positiva. Na verdade, eu considero que eu já tinha isso, já pensava sobre isso, já agia dessa forma, mas, na verdade, eu nunca tinha encontrado nenhum conceito acadêmico que me levasse, como me levou a psicologia positiva, a algumas conclusões. Então, em 2016, eu fui fazer uma palestra, convite da 3M, e eu fiquei o dia todo, que eram 2 palestras, uma de manhã, uma à tarde, e eu conheci o presidente da 3M na época, que era o senhor Jorge Lopes Lopes. E eu estava conversando com ele, e ele falou assim, que tinha feito uma formação em psicologia positiva, e começou a falar um pouquinho para mim. Sinceramente, pessoas, eu pirei, eu falei, eu quero fazer, ele falou que tinha feito MBA em psicologia positiva, eu falei, eu quero fazer. Hoje ele não está mais no Brasil, mas eu soube da atuação dele, como ele usava a psicologia positiva dentro da 3M, então eu acho aquilo maravilhoso. Como eu estava terminando uma formação em mediação de conflitos, eu fiz 18 meses, eu estava fazendo estágio, tudo, eu falei, eu vou esperar acabar e vão entrar. E eu comecei a fazer a psicologia positiva. Então, quando eu falo da psicologia positiva,
Eu não quero me referir, eu não quero pegar o nosso tempo e falar sobre o lado acadêmico, sobre da psicologia positiva. O que eu quero conversar com vocês é a psicologia positiva na prática, porque vocês têm vários livros que vocês podem entrar no Google lá e ler, vocês podem, inclusive, fazer pós, tem muitos estudos hoje sobre a psicologia positiva. E o Martin Seligman, ele foi dado como criador da psicologia positiva, mas eu seria muito injusta se eu falar ele que criou. Embora muitas linhas falam que foi ele que criou, mas a gente sabe que ela já vinha vindo, já tinham estudos, mas talvez seja ele que foi o grande precursor no sentido de escrever sobre um dos, né? E quando eu falo, assim, eu não vou me fundamentar só no acadêmico, eu vou falar um pouquinho dele na prática, porque a minha intenção aqui com vocês é realmente da gente trazer um pouquinho do voluntariado para você mesmo, né? O quanto você pode oferecer para você. E se eu só falar desse lado acadêmico da psicologia positiva, é como se eu falasse para vocês sobre um livro sobre andar de bicicleta. E você lesse um livro sobre andar de bicicleta. Ler um livro sobre andar de bicicleta te dá subsídio para andar de bicicleta? Não. Então, eu quero falar disso na prática, de uma forma resumida, mas eu quero falar para vocês disso na prática. Antes, eu gosto sempre de dizer que psicologia positiva não é autoajuda, lembrando que sem deméritos, acredito em tudo isso, tenho formação em programação neurolinguística, adoro mentalização, mas a gente precisa separar as coisas, porque psicologia positiva, ela não tem, ela tem um caráter científico, ela não é uma autoajuda, não é lei da atração, física quântica, otimismo em gotas, mentalização, não é essa a intenção dela. De novo, afirmando para vocês, não tenho nada contra, tenho inclusive formação em programação neurolinguística, mas é apenas para a gente separar o que é a psicologia positiva. E como eu gosto de me referir a ela? Eu gosto sempre de dizer que é um modo de olhar. Isso, Rosana falando. Eu vejo a psicologia positiva como um modo de olhar. E eu preciso contar uma história, né? Preciso fundamentar isso para vocês. Eu tenho dois filhos, um menino hoje com 24 e a Stephanie com 20 anos. E eu sempre pensei assim, eu quero ensinar os meus filhos a serem felizes. Pensar nisso há 24 anos atrás. Não, eu quero ensinar meus filhos a serem felizes. E foi isso que eu procurei fazer. Então, eu pegava meu filho nas pequenas coisas, estava tomando um sorvete, o Bruno estava tomando sorvete, feliz, eu falava assim, Bruno, você está feliz? Ele era neném, ele falou, estou feliz, mamãe. E a mesma coisa eu fiz com ele, e a mesma coisa eu fiz com a menina. Então, sempre mostrando para ele. Estava chorando, está feliz, Bruno? Não, estou triste. Está comendo alguma coisa gostosa, está fazendo alguma coisa, está brincando. Eu sempre ia lá e perguntava para ele se eles estavam felizes. Por quê? Porque na minha cabeça, eu tinha que gerar neles a felicidade em pequenas coisas. Em pequenas coisas. Não só quando a gente comemora, ai, eu sou feliz, nasceu meu filho. Está lindo, maravilhoso. Mas eu buscava a valorização das pequenas coisas, desde tomar um sorvete, a estar brincando, a ver um amiguinho, a fazer uma viagem, e assim eu criei os meus filhos, com esse olhar. Eu conto até um negócio que as pessoas falam assim, não é possível sim. Quando meu filho tinha 4 anos, eu fui num lugar aqui que eu costumo chamar do Brasil, não sei se vocês conhecem, mas eu levei meu filho a 25 de março. E levei o Bruno a conhecer a 25 de março. Eu sei que aqui estamos com pessoas muito requintadas, finas, e que não conhecem a 25 de março, que é um lugar bem popular, que eu gosto muito de lá. E eu levei meu filho para passear na 25 de março. Daí cheguei lá na hora, estava lá eu e minha sócia,
E teve um arrastão lá, e era gente correndo para tudo quanto é lado, era a prefeitura que estava pegando as coisas, os camelôs, aquela correria toda. E daí eu peguei o Bruno correndo no colo, abracei o Bruno, e Bruno olhou para um lado, Bruno olhou para o outro, Bruno ficou olhando para cima, e de repente Bruno se afastou do meu colo, olhou para mim e falou assim: mamãe, eu estou feliz. E nesse momento eu falei: não é que o Bruno já aprendeu a ser feliz? Então, eu sempre tive esse olhar das pequenas coisas, até porque existe uma música, uma frase que é muito antiga, não sei se vocês se lembram, mas virou um jargão que fala assim: ah, eu era feliz e não sabia. Bom, essa frase me dá calafrios, assim, eu falo, credo, que horror, como é que pode uma pessoa ser feliz e não sabia? Você sabe qual é a legenda dessa frase, gente? Eu queria tanto ver a carinha de vocês, mas tudo bem. Você sabe qual é a legenda dessa frase, quando você fala assim, eu era feliz e não sabia? Quer dizer que quando você estava lá, você não estava lá. Você não estava vivendo aquele momento, você não estava presenciando aquele momento, você não estava olhando aquele momento e falando assim, eu estou feliz. Então, eu era feliz, não sabia, é uma frase que me dá calafrios, calafrios. Então, eu sempre pensando nisso, e daí eu encontro ninguém mais, ninguém menos, do que a psicologia positiva. E a psicologia positiva, na visão da Rosana, ela tem um olhar. E qual é esse olhar? Se nós estivéssemos todos juntos, eu mostraria isso para você e perguntaria: o que é que você vê nesta primeira imagem? Então, já dou essa palestra já há algum tempo. Então, eu pergunto para as pessoas: o que é que vocês veem nessa imagem? Então, as pessoas falam: um ipê cor-de-rosa, árvores, chão cor-de-rosa. E daí as pessoas vão falando. Vejo umas árvores marrom aí, com caule. Estou vendo. E daí as pessoas começam, estou vendo, coitado da pessoa que vai varrer esse chão, se tiver que ir lá varrer esse chão. Estou vendo um monte de flor sujando o chão. E daí a máxima que eu ouvi foi: Rosana, eu estou vendo a morte. Me explica como é que tu está vendo a morte? Não, eu estou vendo a morte, porque aqui essa luz me passa a morte, o momento da morte. Quer dizer, todos estamos olhando para a mesma coisa. E daí a gente olha para o pudim, que é uma frase minha, que eu falo muito, e sou conhecida por essa frase no mercado, que é assim: o que você está vendo? Estou vendo prato, estou vendo caramelo, estou vendo... E até que tem um que olha e fala assim: estou vendo o buraco do pudim. E é exatamente isso. Tem gente que olha para o pudim e tem gente que olha para o buraco do pudim, né, pessoas? Por isso que eu falo que é um olhar. Para onde você está olhando? Para onde você olha? Para o pudim ou para o buraco do pudim? E nessas duas imagens, eu não sei se está nítido para vocês, mas nessas duas imagens, ela expressa exatamente isso que eu quero explicar, que eu quero trazer, que eu quero deixar como exercício para vocês. E assim, as pessoas olham para a mesma coisa. Elas estão olhando para o mesmo lado, mas elas veem coisas diferentes. Você fala assim: mas porque você não sabe o que eu estou passando na minha vida. A gente não sabe o que as pessoas passam na vida delas, mas a gente sabe que elas têm opções. A gente sabe que as pessoas têm opções para o olhar delas. Não, mas não é bem assim. Então, vamos lá? Lembra desse jargão aqui? O que é que você está vendo? Você está vendo um copo meio cheio, ou um copo meio vazio? Estou vendo um copo meio cheio. Não, estou vendo um copo meio vazio. Pensa aí que você está assistindo, ninguém está te vendo. Pensa aí o que você está vendo. E daí temos a nossa frase que diz: não importa se está meio cheio ou meio vazio, desde que eu possa encher. Não importa se está cheio ou vazio, desde que eu possa encher. E daí a gente começa a entender melhor o que é a psicologia positiva na prática. E diz assim: a vida
impõe os mesmos reveses e tragédias, tanto para o otimista quanto para o pessimista. Mas o otimista consegue enfrentá-los com mais tranquilidade. Então, eu gosto muito dessa frase, né, que é do Mark Seligman, e eu atendo, eu atendo individual em processos de coaching já faz muitos anos, nem chamava coaching, gente, mas eu já atendo há muitos anos, e esses dias um cliente meu me ligou numa situação, porque está vendendo isso, tá, a fábrica vai acontecer isso, isso, isso. E assim, eu percebi a negatividade e o pessimismo dele. E fiquei olhando, escutando ele falar, né? Escutando. Daí eu falei, fulano, você tem certeza disso? Não, Rosana, mas pode acontecer. Ah, tá, mas é uma fantasia. Não, é uma fantasia, mas é algo que pode acontecer. Então, eu falei para ele algo que eu quero escrever sobre, que diz assim, estou falando a primeira vez para vocês, tá? Ambos são fantasia. Se você pensar positivo ou pensar negativo, ambos são fantasia. Por que fantasia? Porque você não tem isso como concreto, então é uma fantasia. Então, se ambos são fantasias, crie aquelas que te fortaleçam, ao invés das que te trazem insegurança. Então, nessa hora, eu quero dizer para você o seguinte: é opção. Isso é uma opção. Quando você olha, vamos lá, pessoas que eu não quero falar por falar, eu quero deixar ferramentas para vocês. Se você está lá numa situação, você não tem certeza, se você não tem certeza, vem aquele sentimento que as pessoas têm confundido muito, que as pessoas falam assim, eu tô ansioso, tudo está me trazendo muita ansiedade. Não é ansiedade, tá? Vamos entender o que é ansiedade e o que é angústia. Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, e angústia, falta de definição. Então, eu considero que nós estamos vivendo, com tudo que aconteceu nesse ano, nós estamos vivendo momentos de angústia. A gente não tem certeza de nada. Então, isso traz o quê? Isso traz angústia, porque você não tem excesso de futuro, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a gente já começa a alinhar efetivamente como a gente usa a psicologia positiva e como a gente usa ferramentas a nosso favor. E se eu perguntasse para você, como é que isso aqui impacta nisso daqui? Antes, esqueci de uma explicação aqui, antes, assim, eu costumo dizer que eu sou forasteira, né? Eu estou há muitos anos no mercado, eu sou forasteira, então a gente acaba até criando os nossos próprios conceitos. A gente cria os nossos conceitos. Particularmente, eu não gosto do termo otimista. Meu ouvido não cai bem, porque otimista me traz aquela coisa de poliana, de ai, vai estar tudo lindo, está tudo certo, vai dar tudo certo. Ah, não, mas o mundo é lindo. Não, mas olha a tempestade. Não, mas é lindo. Olha a cor do raio. Não, eu não gosto desse termo, particularmente. Eu estou falando do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, o autor, o cientista, o escritor, ele usa esse termo otimista. Eu não gosto. Então, eu penso assim, se numa ponta eu tenho um otimista, na outra ponta eu tenho um cara pessimista. Vamos imaginar uma linha, na outra ponta eu tenho um cara pessimista. Não é assim? O otimista, ele não vê problema. Tudo é lindo, tudo vai dar certo, tudo é maravilhoso. E na outra ponta, eu tenho o quê? Um cara pessimista. O que é um cara pessimista? Nada vai dar certo, isso vai acabar mal, eu já sei como isso acaba. Então, eu tenho o otimista e o pessimista. O otimista, como é que é? O otimista não vê problema, e o pessimista só vê problema. E vamos imaginar essa linha aqui, eu tenho uma linha do meio, que eu chamo de realista. O que é a pessoa realista? Vê problema e vê solução. Vê problema e vê solução. E à medida que você começa
a calibrar o seu ouvido, eu tenho um ouvido super calibrado. Quando a pessoa começa só com a queixa, eu já começo a me dar congestão auditiva. Vocês já tiveram congestão auditiva? Eu começo a me dar congestão auditiva. Então, se eu perguntar para vocês como isso impacta na nossa vida, como isso impacta, aí eu trago dados para vocês, tá? E o que diz os dados sobre a psicologia positiva? Então, 50%, pode começar a chorar, galera. Pensem nos seus pais. 50% é genética. Então, foram feitos estudos onde mostram que 50% é genética. 10% são circunstâncias, é circunstancial, e 40% são atividades intencionais. Tá. De qualquer forma, o estudo da psicologia positiva é muito recente. Então, esse ano, começaram a se questionar esses 10%, estão falando que é 15%, e a atividade intencional 35%. Mas a genética não muda, ok? Então, pensa aí como são seus pais e o que é que você tem deles, né? E como é que isso funciona na prática? Vamos para o andar de bicicleta. Aqui, ó. 50% genético, nós temos uma faixa fixa e amplamente herdada. Isso é herdado. Nossa, e eu preciso ser assim? Isso, na verdade, pode nos proteger. Nos proteger no seguinte sentido. Primeiro, meu ponto de vista, eu vejo assim, a minha mãe não é uma... minha mãe já faleceu, faz 3 anos, mas a minha mãe não era uma pessoa, assim, que eu diria que era bem-humorada. Então, minha mãe não passou a vida dela, mas não foi uma pessoa bem-humorada, feliz, por melhor que você trouxesse, fizesse, ela tinha lá como característica dela 0 de humor, não é? Então, o que isso me serviu quando eu conheci isso? É algo que eu me policio, eu luto contra, eu tenho ações em cima disso, para poder eu me policio para que essa genética não seja um determinismo. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, mas a minha mãe era assim. Ah, mas o meu pai era assim. Ah, mas isso é de família. Então, eu me protejo disso. É uma forma de eu me proteger. Não, ela era assim, eu sou outra pessoa e eu posso, sim, fazer diferente. Até porque tudo que me for dado lhe será cobrado. Então, se eu trago conhecimento, se eu tenho conhecimento hoje, então eu posso agir com o conhecimento, que é o que eu estou trazendo para você. Isso pode nos proteger. Quando ele fala, você volta ao estado original, ele, na verdade, ele está falando alguma coisa do tipo, chama adaptação hedônica. Eu nem ia me aprofundar nisso, deixa eu ver o horário, mas dá para falar. Então, adaptação hedônica é assim, existem dados que mostram que, eu vou falar de extremos, mas assim, então você tem lá o seu estado normal, que você considera normal. Se você ganhar na Mega Sena, você vai ficar muito feliz. Isso vai te deixar muito feliz. Na mesma linha, eu tenho uma pessoa que sofre um acidente e fica com uma determinada deficiência. Então, eu vou para o outro extremo, correto? Passado um tempo, ambos voltam para a mesma linha. Ambos voltam para a mesma linha. Isso se chama adaptação hedônica. Depois, se vocês quiserem dar uma googada, leiam, que é genial você entender isso. Por quê? Sabe aquele carro que você queria? Lembra? Que você ficou super feliz? O dia que você trocou, ai, que você tinha sentido o cheirinho do carro novo? Quanto tempo isso durou? Quanto tempo isso durou? Lembra daquele sapato que você queria? Quantos você já tem hoje? Quanto tempo de satisfação isso durou? Então, é uma forma da gente se conhecer também, que é a adaptação hedônica. Então, nós temos essa curva assim de ou de prazer ou não, mas a gente volta para o mesmo lugar. A gente volta. Então, eu entendendo isso, a gente pode entender até como que se dá o consumismo, né? Assim, isso é tudo que eu quero na vida.
Passa um dia, já não é mais, é o outro, e assim nós vamos, não é? Então, ele é genético e a gente tem sim como se proteger. O que a Rosana está falando para você? Pensou aí como é teu pai, como é tua mãe, com quem você se parece mais? Então, eu não estou falando de determinismo, estou falando de haja diferente, você pode fazer isso. 10% ou 15% são circunstâncias, né? A família que você nasceu, a tua condição social, o nível de emoção que você viveu na sua família, tudo isso vai ter uma influência. A religião, a região, o país onde você mora. Então, é lógico que nós sabemos que algumas pessoas nasceram privilegiadas e outras nem tanto. E eu perguntaria para você como é que as pessoas que não nasceram com esse privilégio, que vocês já devem conhecer algumas, conseguem ser felizes. Como isso? Como assim, Rosana? Eu trabalhei um tempo com morador de rua e eu conheci alguns que eram extremamente felizes. Então, voltamos lá para o olhar. As circunstâncias têm uma influência na nossa felicidade? Sim, pode ser de 10% a 15%, os estudos estão aí tirando as suas dúvidas, mas 50% é genético, ok? Lembra aí das pessoas que não têm nada, que para a gente pode ser felicidade, e nem tanto são pessoas felizes. E essa parte, 40% é intencional, é assim, adoro essa frase, eu ouvi no mundo aí, infelizmente, não sei quem falou, mas assim, ninguém nasce vítima ou protagonista. Ninguém. Ninguém. Ser vítima ou ser protagonista é uma opção. É você que opta por ser vítima ou ser protagonista. Vai lá ver, assiste lá alguns filmes de superação que você fala, caramba, eu não vou nem na academia, a pessoa não tem uma perna e é dançarino, o cara é corredor, e eu nem com as duas pernas faço. Então, a gente escolhe. Eu espero que eu esteja falando com pessoas que são protagonistas, porque a gente pode escolher independente da situação. É lógico que isso é aprendizagem, ó. A gente vai aprender a fazer isso. E quando a gente fala assim, aprender, quando você vai treinar na academia, você não sai de um dia para o outro levantando 20 quilos, não é? Então, a gente começa ali, no passo a passo, olhando para as pessoas, olhando para a vida, treinando o nosso olhar. Então, nessa pós, no MBA que eu fiz de psicologia positiva, a gente treinava o olhar. E eu me senti muito feliz de saber que eu já saía de lá puxando 50 quilos, porque eu sempre tive essa tendência a olhar para o protagonismo, para o quanto eu poderia influenciar esta situação. Eu não consigo falar com vocês, mas eu vou falar algo que eu tenho trabalhado muito, estava falando para as meninas, e eu, curiosamente, como eu não acredito em acasos, se tiver alguém aí que estudou isso, depois pode até explicar melhor, eu não tenho profundidade para falar, mas eu estava lendo sobre estoicismo. Então, isso existe há mais de 2.000 anos. Então, já se falava em estoicismo, que é assim, é você ter uma atuação sobre aquilo que você pode ter atuação. E você, estou falando de uma forma bem grotesca, tá? E você não colocar toda a sua energia naquilo que você não pode fazer nada. Então, a filosofia já tem isso escrito, e eu tenho falado isso nesse ano inteiro, como se isso fosse a maior novidade do mundo. Pega autores, olha, gente, vamos colocar nossa energia naquilo que a gente pode mudar. Só que isso, o estoicismo já falava disso há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Então, colocar a sua energia naquilo que você pode mudar também é uma forma de você buscar um olhar positivo sobre as coisas. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a felicidade não é algo que acontece, e sim algo que fazemos acontecer.
eu entendo que eu estou falando com um grupo de voluntariado, mas assim, eu estou falando para você. Como é que você tem lidado com o seu bem-estar, com a tua felicidade? O que é que você tem feito acontecer para você? Tá? Eu tenho uma regra. Eu já estou à vontade, nem estou vendo vocês, mas já estou à vontade. Tem uma regra, minha regra é assim, eu não gosto de ficar mais de uma semana infeliz, as coisas têm que se resolver, o que tem que resolver, resolve, porque ficar muito tempo infeliz é como se eu estivesse morrendo um pouco a cada dia. Então, eu acredito muito nisso. Uma frase que eu gosto muito também, a felicidade vem antes do sucesso. Então, por exemplo, todo o processo de coaching que eu vou trabalhar, não, porque eu quero mudar, tá bom. Mas isso te faz feliz? Ou é o mercado que quer, ou é você que quer? Ou é tua família que quer? Porque o sucesso, a felicidade vem antes do sucesso. Porque senão a gente não veria, não encontraria, não conheceria pessoas que são um sucesso profissional, mas que são infelizes. Faz sentido isso para vocês? E ele, né, nosso querido Martin Seligman, ele fala sobre os pilares do bem-estar. Então, quando ele começou a escrever, ele falava sobre os pilares da felicidade. Mas a felicidade é algo muito subjetivo, né? Cada um dá o nome que quer. Então, ele começou a falar sobre bem-estar. E quando ele fala dos pilares do bem-estar, ele fala sobre aquilo que nós temos influência. Então, ele fala do PERMA, em inglês, eu vou mostrar para vocês, que, na verdade, fala dos relacionamentos, das emoções positivas, do significado, do engajamento e das realizações. Então, ele fala do modelo PERMA. O que é isso? Se eu fizer tudo isso, eu vou ser feliz? Não, mas a Rosana falou, não falei nada disso. Estou falando para você que você pode, sim, equilibrar o seu bem-estar. Como é que eu posso fazer isso? Emoções positivas. Cultivando emoções positivas. Cultivar emoções positivas é uma opção. É uma opção. Eu ouvi ontem, eu estava voltando, eu estava em Bragança, eu estava voltando ontem, e eu ouvi uma pessoa falando algo sobre neurociência, que eu falei, caramba, né? Eu estudei neurociência, estudo neurociência, mas eu achei que a frase coube tão bem. É assim, toda vez que você lembra de uma situação, o teu físico, o teu organismo, ele não sabe que isso não é real. Ele encara isso como realidade. Então, cada vez que você fica lembrando de emoções negativas, você está revivendo, o teu organismo está revivendo toda aquela situação. Pergunto para vocês. Então, quer dizer, a gente tem autonomia sobre isso? Tem. A gente tem. Às vezes eu estou com um pensamento meio mal, eu falo, ops, não, mas quem falou que é isso? Pode ser que não seja. Então, cultive emoções positivas. A gente fala assim, tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo perdoar. Caramba, o perdão não é para o outro, o perdão é para você mesmo, porque quem está cultivando, quem está carregando isso é você. Então, cultive emoções positivas, e você vai entender por quê, não é? Engajamento. Procure trabalhos, né, que a gente fica muito está em estado de flow, que quando a gente nem percebe que a gente está fazendo, falando, que quando você fica horas trabalhando e aquilo é delicioso. A gente fala muito de engajar o outro. Rosana, eu preciso engajar a minha equipe, eu preciso engajar pessoas. Engajamento tem que ser algo de dentro para fora e não de fora para dentro. De dentro para fora. A gente pode dar alguns estímulos e perceber alguns estímulos que podem ajudar aquela pessoa a se engajar, mas é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É quando você está fazendo um trabalho e você percebe, gente, que delícia, que delícia. Você fica ali fazendo, é gostoso, você não vê a hora passar. Isso é engajamento, não é engajamento com o teu trabalho, é engajamento com você.
Relacionamentos, mantém relacionamentos de qualidade, mantém relacionamentos. Existem pessoas que a gente não tem como falar, infelizmente, se dá licença que eu tomar água, são pessoas tóxicas. Você fica 5 minutos atrás, junto com ela, você já começa a trocar desgraça. Né? Não, eu fui assaltada semana passada, aí eu fui o ano passado, e daí você começa, eu tô com uma dor aqui, o outro, pessoas tóxicas, as pessoas que vêm falar mal dos outros pra gente, as pessoas que vêm colocar dúvidas. Então, procure relacionamentos de qualidade. Rosana, mas eu trabalho com pessoas que eu não posso escolher. Concordo que você não pode escolher as pessoas com quem você vai trabalhar, mas você pode escolher o que você quer ouvir. Às vezes você tem que se relacionar com a pessoa, mas e quando você tem escolha, para que lado você vai? Pensa o que tem em volta de você. Porque você é a média das 5 pessoas com quem você convive, você já deve ter ouvido isso. Quando eu ouvi isso, eu fiquei desesperado olhando com quem eu estava me relacionando. Então, relacionamento é isso. É assim, tem minha opção, sim. Vou ter que conviver com fulano que é pessoa cone, já vou falar. Mas, assim, só o necessário. Eu vou procurar pessoas que estejam para cima, pessoas que tenham visão de futuro, pessoas que tenham uma energia boa. Significado ou propósito. O que acontece com o significado e propósito? Essa fase, isso aqui eu já poderia até pular, porque vocês são pessoas que já trabalham com o significado. Ele é o GPS, o seu GPS da vida, ele vai te levar. O significado é o que eu faço em prol do outro. Isso vira meu propósito. E eu falo para as pessoas, não necessariamente, às vezes você está fazendo alguma coisa que você fala assim, mas eu não faço diretamente o bem para o outro. Mas você pode fazer o bem para o outro indiretamente e trazer um significado para o seu trabalho que não seja só preencher um relatório. Para que você está fazendo isso? O que você vai ajudar o outro? Como você pode ajudar o outro? Então, qual a intenção que você coloca no seu trabalho? E o outro é realizações. Pessoas é celebrar. Celebre as suas pequenas vitórias. Sabe? Lembra do Bruno chupando sorvete? Celebre as suas pequenas vitórias. Nossa, hoje foi, nossa, que dia gostoso, não comi a comida gostosa, nossa, foi legal, fechei, falei o que eu queria, ouvi o que eu queria, foi muito legal isso. Celebre, é celebrar. A gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, ele direciona o nosso olhar para as coisas boas. Aí, aqui as pessoas cone. Você conhece alguma pessoa cone? Para que serve o cone, gente? Você já sabe, né? Para interditar alguma coisa. O que as emoções. Eu trouxe esse slide à parte aqui para vocês, a gente já está indo para o final, mas para dizer o seguinte: emoções negativas. É preciso 3 comentários, expressões ou experiências positivas para reparar os efeitos de um evento negativo. Pesquisador, psicólogo, PhD em psicologia organizacional, Marcial Lousada fala sobre isso. Então, imagina você viver ou conviver com alguém que te traz emoções negativas o tempo todo. Quanta coisa você vai precisar fazer para poder sair disso? Então, as emoções negativas, você precisa de 3 eventos para conseguir reparar as suas emoções negativas. Relação 3 em 1, a gente chama. E aquele exercício lindo, maravilhoso, que é lógico, as pessoas banalizam, mas assim, quem leva com seriedade isso, entende o que é a gratidão, não é? É quando eu estou com um exercício com uma das minhas clientes, está num processo difícil, falo assim, todo dia você me manda alguma coisa pelo qual você foi grata. Hoje de manhã ela falou, fui grata porque hoje é quarta-feira, porque eu consegui dormir bem. Gratidão é isso, gente. A Márcia Luz tem um vídeo no YouTube que ela explica direitinho a gratidão e o muito obrigado, o agradecimento. A gratidão, assim, é aquilo que te aconteceu e
veio de graça. Sabe o que veio de graça? Sim, você acordou com saúde, você dormiu com saúde, ou você tá num processo de doença, mas conseguiu um resultado positivo, ou melhorou, ou piorou. Mas, assim, eu consegui olhar e falar assim, meu, nossa, isso teve de positivo hoje. Então, ser grato é um exercício para o seu olhar. Então, se você pegar lá na internet, você vai ver todas as noites, pega um caderninho, escreva 3 coisas pelas quais você é grato ou foi grato durante o seu dia. Né? Eu tenho um pote na minha casa que é uma bomboniere que eu coloco papeizinhos, então durante o ano a gente vai colocando, escrevendo as coisas legais que aconteceram com a gente, no dia 24 de dezembro a gente abre e fica lendo e revivendo todos esses sentimentos positivos, que é muito gostoso, né? E assim, né? Para finalizar, eu não poderia falar de tudo isso que eu falei para vocês sem a gente usar esse olhar no momento que nós estamos vivendo da pandemia, do isolamento. Falar de tudo isso da psicologia positiva, eu estava até com dificuldade ontem, eu falava assim, gente, mas eu preciso tocar nesse assunto, porque ficaria muito irreal. Então, eu tenho falado muito dentro das empresas, eu sou consultora de algumas empresas, eu tenho falado muito, e eu trouxe esse olhar, e eu quero convidar vocês, com esse olhar da psicologia positiva, para olhar para aquilo que as pessoas chamam de normal. Ai, Rosana, não vejo a hora de voltar ao normal. E depois vocês me falem se vocês querem voltar ao normal. Sabe por quê? O que o isolamento social nos trouxe? Eu vou falar para vocês uma percepção. Primeira coisa que eu gostaria de ressignificar para vocês, nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Talvez a gente não conseguisse tanta gente, ou não sei quantas pessoas estão assistindo, mas eu sei que eu falei com um público de 1.200 pessoas durante esses meses, isso quase seria impossível, dito pelo próprio superintendente, se a gente não tivesse com esse recurso. Então, o isolamento não é social, o isolamento é físico, é toque. Porque eu ando conversando com pessoas que eu não via há muito tempo. Por quê? Porque saía de manhã, voltava à tarde, e à tarde, final de semana, era dedicada à família. Como é que eu ia parar tudo que eu estava fazendo para falar com pessoas? E que hoje eu tenho, sim, essa oportunidade. Então, um olhar de Rosana. Nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Nós não estamos em home office, o home office está começando agora, as empresas estão criando os seus processos, protocolos para se trabalhar em home office. Então, as pessoas ficaram em desespero porque não tinha lugar para trabalhar, ou continuam sem lugar para trabalhar. Nós estamos em isolamento, nós estamos de quarentena. O home office, teletrabalho, vai começar a se organizar daqui para frente. Tudo bem? Então, o cachorro late, a criança, não dá para colocar a criança dentro do guarda-roupa, falar para o marido não passar ali, não dá para a esposa não ficar gritando, não dá. Porque o trabalho invadiu a nossa casa. O trabalho invadiu a nossa casa. É diferente. Então, e eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. O que é comum e o que é normal, não é? Então, as pessoas, eu quero voltar para o normal. Então, eu pergunto para vocês, ficar 2 horas no trânsito. Isso era comum? Ou voltou já, né? Ou isso é normal? É normal a gente ficar 2 horas no trânsito? Para mim, isso é comum, mas não é normal você perder 2 horas no trânsito. Deixar seu filho de manhã dormindo e chegar à noite e seu filho está dormindo. Vocês acreditam que isso é normal? Eu acredito que isso é comum. É comum. Porque você sai 5 horas da manhã da sua casa, volta à tarde, teu filho está dormindo. Isso era comum. Mas isso não é normal.
Na minha percepção, isso não é normal. Você experimentar roupas no shopping. Não, eu não vejo a hora que as coisas voltem ao normal. Você chegava lá, pegava a roupa, colocava a roupa que 10, 20, 30 pessoas experimentaram a mesma roupa e achavam isso extremamente normal. Isso não é normal. Isso era comum. Porque hoje, eu não farei mais isso. Não sei você, mas eu não farei mais isso. Gastar 1/3 ou mais do seu salário em roupas para trabalhar. Isso é comum ou isso é normal? Eu fiz uma super economia. Tem outra que eu não coloquei aqui, que era aqui. Comer comida industrializada todos os dias. Isso é comum ou isso é normal? Você acha que isso faz bem para as pessoas? Eu acho que é comum, mas não acho que é o meu normal. Eu não quero voltar para isso. Essa é muito legal, né? Você traz as compras do mercado, dá banho na garrafa, dá banho na caixa de leite, limpa tudo, não é? Não põe as coisas em cima da mesa, tira as coisas da sacola. Ai, que saco! Quando você chegava com a tua garrafona do refrigerante, colocava na geladeira e tudo bem, ela ia para a mesa, ela voltava. A gente nem estava se importando quantas pessoas colocaram a mão. Isso era comum, mas isso não é normal. Então, voltando ou não para o que as pessoas chamam de normal, para mim, muita coisa mudou em relação ao que era comum a gente fazer sem perceber e ao que é normal. Esse é um olhar da psicologia positiva. Tudo bem, pessoas? Então, gratidão por esses momentos que nossas vidas se encontraram. A Norma está assistindo, a Norma é minha sócia, nós trabalhamos juntos desde a época de Napoleão, a gente trabalha juntas, e muito obrigada por vocês que estão me assistindo, que eu não consigo ver ninguém, mas muito obrigada. Obrigada, Rosana. Que prazer, que delícia te ouvir aí, tantas reflexões, né? A gente sai assim com a cabeça cheia de coisa, né, Rô? Bom, está no mudo. Rô. Agora tem duas Rô, a Rosana e a Roberta, então tem que tomar cuidado aqui quando eu falo. Mas eu queria trazer, assim, fiquei muito feliz de te ouvir, Rosana, e também fui acompanhando o pessoal aqui no chat, colocando, o pessoal falando que estava amando e tal. E algumas coisas que me trouxeram, assim, que me vieram à mente, acho que quando você trouxe aí na sua fala, e a gente liga um pouco com a questão do voluntariado. Acho que foi muito legal te ouvir e ter essa sua fala numa semana como essa, né, quando a gente celebra o Dia Internacional do Voluntário, né? Muita gente não se dá conta disso, mas o dia 5, ele é o dia da pessoa, onde a gente celebra o voluntário, que é diferente do dia 28 de agosto, que é o Dia Nacional do Voluntariado como um movimento. Então, nessa semana, a gente celebra a pessoa, a gente celebra o voluntário. E aí, eu acho que quando a Rosana traz, né, lá no início, quando ela fala do copo meio cheio, do copo meio vazio, quando a gente olha para todos os problemas que a gente tem no mundo de hoje, né, e de fato temos vários, o voluntário é aquele que escolhe ser protagonista, é aquele que vai atrás da solução, que vai olhar o problema como uma oportunidade. Então, muito importante esse voluntário saber cuidar de si mesmo, né? Saber olhar para si
e entender que sim, vivemos num mundo que tem vários problemas, mas eu, como voluntário, posso ser protagonista da minha vida e ir atrás de fazer algo que possa mudar alguma. Às vezes eu estou mudando uma coisa pequenininha, às vezes eu estou interagindo com um grupo pequeno de pessoas, às vezes eu estou fazendo algo maior numa comunidade, numa organização, não importa, mas eu escolhi ser protagonista, né? Eu escolhi olhar as coisas com o lado da positividade, né? E não da negatividade, como você traz, Rosana. Então, acho que isso é muito, muito legal quando a gente está aqui celebrando a pessoa, né? E essa questão do voluntariado. Você quer falar, Roberto? Eu quero falar, né, que eu achei muito bacana, né, a gente, quando conversou com a Rosana para convidá-la, né, ela falou que queria dar esse olhar para as pessoas, né, principalmente a gente aqui nos programas de voluntariado, a gente fica preocupada, né, com o programa, com a boa gestão, a gente quer reconhecer, a gente quer valorizar, mas ter esse olhar, porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro, né, primeiro realmente a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar satisfeito para a gente conseguir fazer um bom trabalho, né? E a gente vem pesquisando muito ultimamente mesmo sobre a relação de propósito, né, de felicidade com o voluntariado, né? Então, diversas aí pesquisas, né, de neurociência, inclusive, vem trazendo, né, o que faz bem, e são estudos, né, ciência, né, não é achismo, não é percepção, né, porque a gente sempre teve essa percepção, né, de que melhora, né, que deixa a gente mais feliz, que deixa a gente mais satisfeito, que fazer bem para outra pessoa faz bem para a gente, né, mas agora são cientistas provando, né. Então foi muito legal você ter esse olhar, né, trazer aí a psicologia positiva, porque eu acho que isso dá para ser muito aplicado, né, para a realidade dos voluntários, né? Então eu fiquei super surpresa, né, quando eu vi a questão da porcentagem da genética, né, e a porcentagem dos recursos, né, de quanto a gente é mais privilegiado ou não, isso muda. Isso a gente vinha percebendo nas pesquisas também, né, Gil? Muito legal, Rosana. Bom, eu tenho... desculpa, Rosana. Pode falar. Pode falar. Não, se você quiser deixa eu só falar uma que eu tenho estudado bastante, tenho falado bastante, que é assim, as pessoas confundem amor próprio com egoísmo. Não faz feliz quem não é feliz. Então, se privilegiar, estar bem, é a melhor forma de você oferecer o seu melhor para o outro. Não só a gente oferecer o nosso melhor para o outro. É fato. Legal, muito bom. Fala, Gil. Não, eu ia trazer aqui, a gente tem esse tempinho de perguntas, eu fui acompanhando aqui no chat, a gente tem algumas questões, e assim, bom, primeiro, só para atender o Manuel, que perguntou a questão de morador de rua ou pessoa em situação de rua, o Conselho Nacional de Saúde fala pessoas em situação de rua, tá? E aí não, estou respondendo lá para o Manuel. E aí o César traz uma pergunta que é o seguinte, o César fala assim, uma pergunta para a Rosana: a felicidade que é apresentada para grande parte das pessoas na TV, filmes, redes sociais, pode ser uma armadilha mortal? O que você acha? Eu não acho, tenho certeza, porque você tira a referência do que é bom para você e começa a se comparar com a referência do outro. E o que é mais frustrante é que muitas vezes você alcança aquilo e você não é feliz. Então, a gente vê isso muito dentro das empresas, no mundo corporativo. Então, pessoas que, assim, eu preciso ser um líder, eu preciso ser um diretor, mas por que você precisa? O que vai te trazer isso? E a referência está fora dele, a referência está fora dele. É que está todo mundo, a manada está andando aqui, ó. Então, eu vou junto com a manada. Então, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que existe uma influência fortíssima da mídia, entre os jovens, do que é felicidade. Então, eu não tenho dúvida disso.
E a gente precisa estar muito alerta, né? Muito alerta. Nossa, não, pera um pouquinho, isso faz ele feliz, não sou eu. Tem um carro X, é bom para ele, não é bom para mim. Então, é momento de presença, que é algo que a psicologia positiva fala muito. Você tem que estar presente, você tem que estar com você, senão você é envolvido pela massa. É muito legal, porque isso também rolou no chat, logo no começo, o José Fernando e o César também trouxeram essa questão da importância da presença, né? Do estar presente. Eles estavam falando um pouquinho isso lá no início, da gente realmente estar neste momento, né? Tá aqui, tá te ouvindo, né? Não tá olhando para o WhatsApp, fazendo outra coisa e etc. Então, cada vez mais relevante a gente ter essa atenção, né? Essa atenção plena e também a escuta ativa, né? Que também é outro ponto super importante aí quando a gente está falando de tudo isso. Gil, deixa eu só complementar, essa presença, né, da gente, né, seja no presencial ou no online, né, mas a gente está ali, acho que ela acaba que vai ter que substituir agora, né, a gente nessa pandemia do presencial. O Luiz Matos estava escrevendo lá no chat, saudades dos nossos encontros presenciais, né? Como eles eram importantes. E sim, temos saudades, né? Mas tivemos que nos readaptar, né? E não por isso estaremos longes, né? Então a gente realmente tem que procurar estar presente 100% no formato que a gente conseguir para este momento, esperando que em breve possamos estar fisicamente, né? Trocando, dialogando. Bom, aí a Ana Maria traz uma outra pergunta aqui também para a Rosana. Ela fala, o Dan Buchner coloca o voluntariado como uma das 3 vertentes de vivência da felicidade. E aí ela pergunta, você tem atendido demandas dos RHs das empresas com este propósito explicitamente? Eu estava comentando um pouco antes da gente começar com as meninas, que é assim, quando começou, só para contextualizar, quando começou a pandemia, eu estava com a minha mala na porta, porque eu ia viajar, estava com a minha mala na porta, ia viajar a trabalho, e eu voltei. E daí começou tudo aquilo que vocês já viveram, que vocês vivenciaram, ninguém sabe o que vai, para onde vai, o que vai acontecer com o nosso trabalho, a gente não sabe, e de repente eu ouço uma frase. Na hora do incêndio, você não consegue ver nada, você só consegue ouvir. E daí eu comecei a ouvir, fiquei quieta, um mês quieta, e daí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo próximo. Até hoje eu vivi de pessoas, então eu preciso fazer alguma coisa. Daí eu me inscrevi no programa do governo para atender as pessoas, a linha de frente das pessoas que estavam trabalhando, e eu comecei a atender psicologicamente, em terapia, atender algumas pessoas, dar um apoio psicológico. Um mês. Daí no outro mês eu abri um programa de atendimento no meu Instagram de apoio psicológico, o que era para virar um dia virou 4 dias, das 8 às 10. Então, eu atendi uma galera. E daí, eu fiquei na expectativa das empresas. Eu pensei, será que as empresas não vão fazer nada pelas pessoas? Foi o que eu pensei. Será que as empresas não vão acolher as pessoas? E, grata surpresa, que a primeira empresa que me chamou foi a Accor, eu sou consultora da rede Accor de hotéis, e ela me chamou e ela faz um trabalho de acolhimento com as pessoas. Então, é muito legal, acolhendo as mães, que a mãe teve um papel primordial nesse momento, acolhendo as mães, acolhendo as pessoas que estavam em suspensão de trabalho. Então, esse acolher, eu já fui contratada por algumas empresas, eu não sei se eu respondo, mas o acolher, sim. Eu acho que vou complementando o que você traz, eu tenho visto, né, eu particularmente, eu adoro estudar engajamento, né, então eu leio muito sobre isso, e eu tenho visto algumas pesquisas saindo, tem uma recente da consultoria Wisnet que saiu na Você SA de agosto,
que fala que os RHs, né, investiram muito esse ano no cuidado com as pessoas, porque com tudo isso que aconteceu, né, não tem como essa distância, né, prejudicar toda a situação. Então, foi muito forte para poder manter o engajamento dos funcionários, esse cuidado, essa valorização das pessoas, né? E aí acho que você traz esse exemplo quando você traz aí, né, contando um pouco da sua experiência. Então, esse olhar acabou sendo muito mais forte, né? Foi um ano de vamos olhar para as pessoas, vamos cuidar de gente, né? De uma forma bastante significativa. E outro ponto, né, trazendo um pouco para o nosso universo, também foi o aumento da solidariedade. Né, a gente viu, de fato, né, esse aumento do olhar para o outro, né, das pessoas começarem a se mobilizar. Num primeiro momento, as doações foram mais fortes, né, a questão do recurso financeiro, porque é mais fácil, né, eu consigo ali doar, ainda tinha um pouco do receio do voluntariado, do sair, né, já que a gente estava numa situação de ficar em casa, mas isso também veio muito forte, o cuidar do outro, né? Como é que eu olho para o outro, né? E aí várias questões em cima disso, né? A gente vê a questão da desigualdade social sendo mais exacerbada, todo mundo pensando nisso, nas diferenças. E aí, o que eu faço? Aí volta um pouco do que a gente estava falando antes, da questão de ser protagonista e de falar, bom, eu quero fazer alguma coisa, né? Vou doar, ou vou me engajar numa ação de voluntariado online, ou vou, enfim, fazer alguma coisa para os meus vizinhos, né? Acho que teve várias mobilizações que aconteceram. Tem tido, né? A gente ainda está vivendo isso. Mas o primeiro movimento, né, Gil? O primeiro movimento foi do voluntariado, né? Então, assim, quando as organizações, as empresas, o governo estavam paralisados, entendendo que era isso, entendeu? Primeiro preocupado com segurança, as pessoas estavam se solidarizando, estavam voluntariando, estavam de dentro das suas casas, assim como você, oferecendo sessões, né? As outras pessoas estavam isso, fazendo marmita, indo fazer compras na farmácia, no supermercado para os vizinhos, até chegar um segundo movimento de um engajamento mais coletivo, né? Da gente entender que era importante a questão do isolamento físico para proteger não só a gente, mas o outro, né? O sistema público de saúde, enfim. Mas a gente ficou prestando muita atenção nisso, porque a gente trabalha nessa área, né, de como o voluntariado for uma força, né, nesse momento. Por isso que a gente... Sem dúvida. Sim, tem que cuidar das pessoas, tem que todo mundo se cuidar mesmo, porque é um motor aí, voluntariado foi um motor para esse momento. E outra coisa, assim, voltando um pouquinho para os recursos humanos, o recurso humano, minha visão, somente a visão de um ponto. O recurso humanos das empresas nunca foram tão validado o nome recursos humanos como nessa situação. Por isso que eu falei de respeito aos recursos humanos. E ele ainda está num papel muito importante, que talvez agora ele não retorne mais, né? Porque eu acredito que agora, realmente, sem deméritos, eu conheço muitas empresas, mas, assim, o recurso humanos focado nos recursos humanos mesmo. Então, eu acredito que isso não tem mais retorno. As empresas vão precisar cuidar das pessoas. Com certeza. Bom, estou de olho aqui no chat, estava rolando um papo aqui, que o Luiz e a Vivi estavam falando um pouco dessa questão da liderança, né? Como catequizar os gestores para implementar programa de voluntariado. Aí acho que, né, eu e a Rô também podemos trazer um pouco disso, né? Mas acho que cada empresa tem um pouco da sua cultura. Quando a gente fala do voluntariado, principalmente do empresarial, o grande ponto é mostrar que a ação, né, o voluntariado empresarial, ele traz benefícios para os três atores mais importantes nesse jogo aí, que é a empresa que está promovendo, o voluntário enquanto pessoa, né? E aí, como ele vai desenvolver competências, como vai aumentar a satisfação dele no trabalho, o engajamento e etc. E a sociedade,
seja uma organização da sociedade civil, enfim, uma instituição. Então, esse alinhamento desses 3 atores, né, mostrar que é um programa de ganha-ganha, né, é algo que você está ali trazendo benefícios para esses 3 atores, acaba sendo uma forma interessante. E aí, são várias formas de você colocar isso. A gente tem tanto pesquisa que ajuda, né, e que embasa esses pontos, como também um pouco da vivência, né? Depois eu tô acompanhando o chat aqui, né? O pessoal falando também dessa questão da felicidade, né? O voluntário traz muito isso, né? O voluntariado, todo mundo, acho que a maioria, todo mundo que está nos assistindo aqui já deve ter feito alguma ação de voluntariado, sabe o quanto isso mexe com as nossas emoções, né? A Rosana trouxe a questão da gratidão, isso é muito forte, né? Quando eu vou numa ação, eu, enquanto voluntário, às vezes eu me sinto até mais grata por estar fazendo aquilo do que a pessoa que está recebendo, porque mostra uma conexão social muito forte. E isso, além de tudo, né, aí trazendo psicologia positiva e neurociência, essa conexão social, ela potencializa o nosso próprio sistema imunológico, né? Isso também é ciência. E aí fortalece o sistema imunológico e a gente tem uma melhoria até de saúde, porque a gente está carregando, né, nossas emoções positivas, né? A gente está trazendo isso de uma forma que está potencializando no nosso bem-estar e na nossa felicidade. Roberta, não sei se você quer complementar. Tá ótimo, pode. Tá perfeito. Vamos lá, deixa eu olhar o chat. A Ana Maria está falando que ela foi procurada por empresa que quer colaboradores felizes. Por esse motivo, quer um programa de voluntariado, tipo felicidade intencional. Então, um pouco de trazer, né? Acho que é um pouco do que a gente está falando, né? Aí o José Fernando fala, Rosana, tem observado o feedback da percepção das pessoas que, embora o distanciamento físico tem trazido novas situações, mas abriram novas conexões, oportunidades, novas visões, novas emoções. É isso aí, acho que é um pouco do que a Rosana trouxe no final, né, Rô? É isso mesmo, isso vai... A gente... Aí já nós não temos dados científicos, mas a gente vai procurando, pesquisando. Se fala em 4ª onda, né? Se fala em 4ª onda, que vai ser essa questão da saúde mental. Como eu falo, o distanciamento, ele trouxe 2 coisas, ele trouxe a solidão e a solidariedade. Está perfeito. O confinamento trouxe 2 coisas, a solidão e a solidariedade. E trouxe também o encontro das pessoas com elas mesmas. Trouxe isso. Total. E daí, como é que as pessoas estão lidando com isso? Nem sempre elas estão conseguindo lidar com isso. Então, por isso que aumentou muito o número de terapia, de processo, tudo, porque as pessoas, independente da condição dela, ela não está conseguindo, muita gente não está lidando com isso. Então, nós vamos ter novas questões. Eu acredito muito que o voluntariado vai estar muito presente, recursos humanos muito presente, esse trabalho da gente de apoio psicológico, de acolher as pessoas também, vai estar muito em alta, mas sabe aquilo que se falava? Eu dei uma palestra uns 15 dias atrás, falando sobre liderança humanizada. Sabe quando a gente falava daquilo que a gente nunca praticou? De novo, o livro Andar de Bicicleta, como se anda de bicicleta. E hoje o gestor, os líderes, eles têm que saber, eles têm que mostrar que eles sabem. Então, quando se fala hoje, liderança humanizada, você ouve muito essa palavra, lê muito essa palavra, liderança humanizada. Liderança humanizada sempre foi falado, mas agora tem que ser na prática. Agora é a prática, vamos ver quem aprendeu a lição direitinho. Vamos ver quem sabe
andar de bicicleta. Pois é, Faz sentido? Total. Eu tenho ouvido também de alguns RHs trazendo assim um depoimento que antes a parte de treinamento para os líderes se preocupava muito mais com os aspectos técnicos, né? De passar para o líder, aquela coisa toda. Hoje não é isso, né? Hoje é a questão de trazer o líder cada vez mais humano. E aí, às vezes, acho que isso até é uma oportunidade, porque quando a gente está falando dessa importância dessa humanização, né? Às vezes o trazer o líder para uma ação voluntária pode ser uma ótima coisa, né? Pode ser uma ótima forma de trazer essa importância dessa conexão social, de olhar outros olhares. Aí tô lembrando da Caroline Sanches, que está falando de novos olhares também aí no chat. Então, tem muita oportunidade pela frente, né? Acho que tem muita coisa nessa questão das pessoas e dos recursos humanos que pode ser bem importante para a gente lidar com tudo isso que a gente está vivendo no mundo, né? Sim. Eu uso uma metáfora, melhor, uma analogia, que sabe aquela... Eu tenho umas fotos daquela ponte de vidro que tem na China. Uhum. Aquela ponte de vidro. Então, agora as pessoas estão com medo, e faz parte da liderança, do RH, ajudar as pessoas a atravessarem a ponte de vidro. Então, para isso, as pessoas vão ter que estar preparadas. Para isso, as pessoas vão precisar, quem não tem, não adianta só ter o conhecimento acadêmico, aprender a empatizar, a ter empatia, a saber que o que não dói em você não significa que não dói no outro, a entender que um vai correr na ponte de vidro e o outro não vai conseguir olhar para baixo. Então, assim, nunca estivemos com as nossas competências, habilidades tão presentes como agora. Continuo no livro Andando de Como se anda de bicicleta. Com certeza. E aí, acho que a gente está caminhando... Não, eu ia falar que tem mais comentário lá, né? Estamos caminhando para o fim, mas tem mais comentário. A gente está caminhando para o encerramento, mas eu acho que eu não sei se você viu alguma coisa, Roberta, que eu perdi, que eu passei aqui, a Caroline comentou que o distanciamento fez a gente, né, conectar com pessoas mais distantes, outros países, outras cidades, a relação ganha-ganha, né? Acho que passamos. Passamos por tudo. Acho que sim, se eu perdi alguma coisa, me fala aí. Eu acho que caminhando para o nosso encerramento, né, dessa semana tão especial como a Roberta trouxe no início, onde a gente tem tanto a celebração do Dia de Doar, que foi ontem, e o Dia do Voluntário aí chegando no sábado. E aí eu queria deixar, né, convidar aqui todas nós para deixar uma mensagem final, né, e começando aqui, por mim, eu acho que a Rosana trouxe uma coisa muito legal, que eu queria deixar como mensagem quando ela fala de celebre pequenas vitórias, né? Acho que a gente está numa semana de celebração e valorização. Quando a gente fala de voluntariado, a gente precisa reconhecer, a gente precisa valorizar. Então, façam alguma coisa, não deixem essa semana passar em branco, que seja, né, um e-mail agradecendo, que seja um telefonema para alguém que realmente fez algo significativo, ou para várias pessoas. Enfim, valorizem os seus voluntários, né? Reconheçam eles essa semana, comemore de alguma forma, que pode ser simples, não precisa ser super sofisticada, mas valoriza, né, esse comprometimento. Foi um ano bem atípico, né? Foram muitas coisas aí acontecendo, mas vamos usar também esse tempo para reconhecer, celebrar pequenas coisas, né? Como a Rosana falou, do sorvete que está gostoso, né? Então, às vezes é uma mensagem muito simples, às vezes é um carinho, às vezes é um elogio, e às vezes é só um muito obrigada, né? Um obrigada por estar junto, por fazer parte, por ser voluntário do programa. Então,
usem aí, né? Usem e abusem dessa valorização e do reconhecimento aí no final. A Silvia está falando do artigo também, depois vocês podem ver o artigo que ela publicou, e o pessoal agradecendo o encontro. Vou deixar vocês, Roberta, Rosana, quiserem dar a mensagem final aí. Minha mensagem final, primeiro, gratidão. Eu estou muito feliz de estar com vocês, feliz de verdade, assim, do coração. O convite foi algo assim maravilhoso, eu amei. Estou presente desde o começo, assim, muito presente para poder curtir todos esses minutinhos que eu pude falar com essas pessoas, que eu consegui falar com essas pessoas que estão ouvindo. E a minha indicação para vocês é assim, eu quero deixar para vocês também assim, estenda o seu braço direito, estenda o seu braço esquerdo, e se abrace, se acolha, leva você para passear. Eu lembro, quando eu era bem menina, ainda fazia faculdade, uma terapeuta falou para mim, Rosana, às vezes a gente precisa pegar a nossa menina e levar para passear. Então, pega a sua pessoa, ofereça um café gostoso, se presenteie com alguma coisa. Não aguarde que o outro só te reconheça. Você mesmo pode se reconhecer. Muita gratidão para você. Que prazer, Rosana, ter você hoje aqui com a gente, viu? Falando das pessoas, né? A gente queria muito trazer esse tema, acho que as pessoas que estavam assistindo gostaram muito. E eu queria fazer, na verdade, o meu comentário, né? Minha finalização, lembrando, né, gente, desse Dia Internacional do Voluntário, né? Que é 5 de dezembro, né? Ele foi criado em 1985 pela ONU, né? Por quê? Com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas, né, que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações. Então, assim, como a Gil falou, reconheça, valorize e divulguem esse dia, né, para que a gente conseguir que esse movimento cresça, que mais e mais pessoas sejam voluntárias, né, no Brasil e em todo o mundo. Então, acho que é isso. Obrigada a todo mundo que participou aí no chat, que esteve com a gente. Obrigada, querida Rosana, adoramos. Super obrigada, Rosana. Muito bom, viu? Obrigada, galera. Espero mais encontros. Isso mesmo. E esse encontro vai ficar gravado lá na plataforma do Instituto Filantropia, para quem quiser rever ou divulgar. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.